Olá, queridos, olá, queridas. Mais uma vez o Senhor nos permitiu de estarmos aqui para compartilhar a palavra. Quem quiser acompanhar na Bíblia se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 13, que começa assim, por ordem do Senhor, um homem de Deus. Por ordem do Senhor. Então, era um homem que era um homem de Deus e ele tinha o coração disposto para cumprir a ordem do Senhor. Será que como nós estamos como cristãos? Será que nós somos uma mulher de Deus, um homem de Deus, e nós cumprimos a ordem de Deus? Ou nós cumprimos os nossos desejos, as nossas vontades? Ou será que nós fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que satisfaz o nosso coração? Mas aqui a gente lê que era um homem de Deus e que ele cumpria a ordem de Deus. E a ordem que Deus deu para ele era uma ordem dura, era uma sentença contra o rei Jeroboão. Era uma profecia difícil. Aqui continua: veio de Judá Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, clamou o homem de Deus contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incensos, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, esse é o sinal que o Senhor falou: o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não voltava ao normal. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara, por ordem do Senhor. Então esse homem de Deus, ele veio, cumpriu a palavra que o Senhor falou, deu a profecia difícil, a profecia dura, que ia haver juízo sobre o rei Jeroboão, ia haver juízo sobre aquela nação. E quantas pessoas zombam de Deus e acham que vai ficar assim, escarnecem de Deus e acham que a justiça de Deus é como a justiça da terra. Quantas vezes nós nos sentimos tristes, sentimos cansados com essa justiça da terra, porque ela é falha. A justiça da terra é falha, mas existe uma justiça eterna, que é a justiça de Deus, e essa justiça é perfeita, e ela acontece no tempo certo, na hora certa, e Deus, ele não se deixa escarnecer. Não é para sempre que os homens maus vão prevalecer, não é para sempre que a maldade nesse mundo vai existir. O mal já tem um fim decretado, Jesus já venceu a morte, nós já vencemos essa batalha, o bem já venceu essa batalha. Por mais que nós estamos aqui em guerra, muitas vezes em momentos difíceis, mas o final dessa história nós já sabemos. E aqui esse profeta veio e deu uma profecia dura, difícil, e o rei, ele se levantou contra a mão, levantou a mão, e quando ele levantou a mão se secou. E ele pediu, se a gente continuar lendo aqui, o rei, ele rogou o homem de Deus para que ele intercedesse por ele, para que a mão dele voltasse ao normal, e ele intercedeu a Deus e a mão dele voltou ao normal. Sabe, quando você está no propósito de Deus, quando você está na direção do Senhor, ainda que se levante o mal contra você, aquilo que Deus ordenou você fazer, Deus vai guardar você naquela situação. E se Ele falou para você que você vai voltar em segurança, você vai voltar em segurança, independente se homens se levantarem contra você, independente se milhares, se exércitos se levantarem contra você. Quando Deus dá uma palavra para nós falar, quando Deus dá uma direção para nós fazer, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é um Deus que não se arrepende, Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele falou. E Deus falou para esse homem que era para ele ir dar essa profecia e não voltar pelo mesmo caminho. Então significa, se Deus falou que ele não era para voltar pelo mesmo caminho, é que ele ia permanecer com vida e ele ia voltar para a vida dele
ia continuar. Não sei se tinha família, né? O que ele tinha, mas a vida dele ia continuar, era para ele voltar. Aquele rei se levantou contra ele, pensando que ia matar ele, porque ele tinha trazido uma mensagem difícil. Não, ele não matou, porque Deus defendeu ele, a mão dele se secou. Mas o rei se arrependeu e pediu para que esse homem rogasse, e esse homem rogou, e de repente o rei muda de ideia, opa, o homem de Deus, e aí começa a oferecer, vamos lá, vem, beba água comigo, come pão comigo, porque ele tinha vindo de uma viagem, ele estava cansado, e eu vou dar presentes para você. E esse homem de Deus, ele tinha um coração íntegro, ele tinha vontade de fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe, eu e você temos vontade de cumprir o propósito de Deus, não é o bastante. Não é o bastante. A gente vai começar a ver, através da vida desse homem, que não é o bastante você só ter vontade. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa caminhar tão perto de Deus para você não poder, você precisa caminhar junto de Deus para você não poder, não se desviar do caminho. Você precisa estar de mãos dadas com Jesus para você não se desviar do caminho, porque não basta você ter uma intenção boa. Porque esse rei ofereceu. E sabe qual foi a resposta desse homem? Ele falou assim: olha, rei, ainda que você me desse a metade do teu reino, eu não aceitaria, porque Deus me deu uma palavra. Ele tinha convicção, Deus tinha dado uma palavra: não tome água, não coma pão, não volte nem mesmo pelo caminho que você veio, não volte. E ele tinha esse desejo de obedecer ao Senhor. Ele tinha esse desejo de ser fiel ao Senhor e cumprir aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Então o inimigo, através da vida do rei Jeroboão, quis dar uma incrementada, quis dar um alívio. Muitas vezes o inimigo vai aparecer nas nossas vidas, querendo dar um alívio para nós, querendo falar assim: olha, você está cansado mesmo, né? Será que não é hora de você parar? Será que você não está com muitas coisas para fazer? Não está muito pesado para você, não? Você não quer dar um descansinho, não? Sabe, querida, mas qual foi a ordem que Deus mandou você fazer? Fique nessa ordem. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Aquilo que Ele mandou para fazer, faça. Aquilo que Ele mandou você exercer, exerça. Não para no caminho. O dia que for para você tomar outra decisão, o Senhor vai falar com você, fique tranquilo. Deus não falou com você para dar ordem, então Ele mesmo vai falar com você para você mudar de direção se for preciso. Sabe? Mas você não queira escutar palavras boas, palavras agradáveis, palavras que quem sabe te aliviem momentaneamente e com a desculpa de que Deus está concordando com aquilo. Esse homem, ele falou: não, eu não posso. Ainda que você me dê a metade do reino, eu não posso. Eu não vou voltar nem pelo mesmo caminho. E a Bíblia continua que ele seguiu o caminho. Ele seguiu o caminho, mas, sabe, no caminho ele parou para descansar. Tem momentos, querido, que não é tempo de descansar. Tem momentos que nós estamos em guerra, que é tempo da gente caminhar. Mesmo que os nossos pés estejam cansados, mesmo que muitas vezes nossos pés estejam sangrando, nós estamos fadigados, mas Deus não deu a ordem para nós parar, então a ordem é para nós seguir. Nesse tempo em que Ele para, nesse tempo em que Ele se senta para descansar um pouco, a Bíblia fala que tinha naquela cidade um profeta velho. Aqui não fala que era um homem de Deus. Aqui não fala que era um profeta de Deus, ele é um profeta. Só fala que era um profeta. Sabe, tem muitas pessoas que têm o título de que são de Deus, mas não são. Tem o título de profeta, mas não são. Se parecem muito, o joio e o trigo se parecem muito, são muito parecidos. Mas eles não são de Deus, não têm o coração de Deus. E os filhos desse homem contaram o que tinha acontecido e contaram também pelo caminho em que esse homem de Deus tinha seguido. E esse profeta foi até ele e falou assim: ó, você é um homem de Deus, que aconteceu isso, isso e isso. O inimigo muitas vezes ele não vai chegar para você querendo te afrontar. Na primeira vez, quem sabe, ele vai chegando com toda a força, querendo te derrubar.
e você já tem discernimento que é o inimigo, e você repreende, e você fala, olha, eu não quero. E ele vê que não funciona essa tática com você, então ele tenta de outra forma. Aqui ele tentou de outra forma com esse profeta. Esse homem de Deus, ele tentou usar alguém que era parecido com esse profeta. Alguém que reconheceu o profeta e falou, olha, você é um homem de Deus. Alguém com palavras doces, com palavras que foram boas aos ouvidos desse profeta. Nem todas as palavras boas que falam para você vêm de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que é preciso de muito discernimento. Um conselho que eu te dou, nunca corra atrás de profecia. Se Deus quer falar com você, Ele vai até você, não se preocupe não. Não corra atrás do profeta. Existem homens de Deus que são levantados, por Deus nesse tempo, sim, existe. Mas a maior profecia de todas é essa aqui, é a palavra de Deus. Essa é a maior das profecias. Essa é infalível. Se você se debruçar nela, se você beber dessa água, aqui tem tudo. Aqui tem para você viver bem. Aqui tem para você o caminho que você deve seguir, como você deve se comportar. Aqui tem tudo o que você precisa, tudo. Ela é completa. Ela é o guia para a nossa vida. Tudo que você precisa tem na palavra de Deus. Ela é a maior profecia. Essa palavra é imutável, ela se cumpre. Ela é a maior profecia. Nunca busque, nunca corra atrás de profecia. Nunca corra atrás dos outros perguntando se Deus tem uma palavra para você. O momento que Deus quiser falar com você através de profecia, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar, Ele sabe onde você está, Ele sabe o teu endereço. E se você quer ouvir a voz de Deus, passe tempo com o Senhor, abra a palavra, medite. Tem situações que o Senhor envia pessoas para falar com a gente, sim. E é tão bom, é um alívio para nossa alma, é tão gostoso, sabe? Mas nesse meio, quantas pessoas correm atrás da palavra e recebem uma palavra que não veio de Deus, como esse homem, e se perdem no caminho. Essas pessoas, elas têm um coração bom e elas têm a intenção de viver com Deus, de cumprir o propósito. Se você parar para pensar, quem sabe você está aí do outro lado e você tem vários anos de cristianismo, como eu, de caminhar com Cristo, e você pode se lembrar de quantos amigos teus se perderam no caminho. Pessoas em que tinham o coração tão bom voltado para Deus, mas no caminho foram enganados. Outra lição que nós tomamos com esse profeta: não fica conversando com o inimigo, não fica conversando com alguém que fala que, olha, Deus falou tal coisa, mas é ao contrário do que Deus mandou. É ao contrário, ainda que agradável para você, não fique conversando, não fique de conversa. Foi o que aconteceu com a Eva. Por que a Eva ficou de conversa com a serpente? Por que ficou? Por que quando a serpente deu aquela palavra e era contra a vontade de Deus, por que ela continuou conversando? Por que ela não correu e chamou Adão? Sabe, porque muitas vezes nós gostamos de ouvir palavras agradáveis. Nós gostamos de ouvir aquilo que satisfaz a nossa alma, que vai resolver os nossos problemas de uma forma rápida. E esse homem trouxe uma palavra para o homem de Deus. Ele falou assim: Deus, Ele também me deu uma palavra, que é para você voltar comigo, para você tomar água e comer pão. Sabe, e o homem de Deus, ele não consultou o Senhor. Ele foi através dessa profecia falsa. Ele acreditou na profecia falsa. Ele acreditou que Deus tinha mudado de ideia. Sabe, Deus não muda de ideia. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um propósito para você cumprir, vai ser até o fim. O Senhor vai te fortalecer, vai te dar graça e vai ser até o fim. Vai ser até o fim. Sabe, não se iluda com palavras lindas. Não se iluda com aquilo que Deus não falou para você. Não se iluda. Sabe, e esse profeta, ele foi até esse homem. Ele sentou na mesa para comer. E quando ele sentou na mesa para comer, então, através desse profeta falso veio uma palavra de Deus. O profeta era falso, mas agora a palavra realmente era de Deus.
e a sentença dele é que ele ia morrer, sabe? E quando a gente começa a ver isso, parece duro, não? Parece que, por que Deus foi tão duro? Esse homem era um profeta falso e não recebeu a sentença de morte. Mas agora o profeta de Deus recebeu a sentença de morte. Que Deus é esse? Sabe, o profeta de Deus, ele tinha um coração que queria cumprir a vontade de Deus. Por que Deus então não dá a sentença de matar o profeta falso? Sabe por quê? Porque quem tinha compromisso com Deus e quem tinha feito aliança com Deus era o homem de Deus. Aquele profeta falso não tinha nada com Deus. O final dele já estava determinado. Já era do maligno. Mas o homem de Deus, ele tinha feito uma aliança com Deus e um compromisso com Deus. Quantas vezes nós levamos a aliança que nós temos com Deus de qualquer forma e pensamos, Deus é amor, né? Deus vai perdoar, a graça é tão grande. E a gente deixa a graça de Deus de uma forma tão barata que ela custou tão caro. Sabe, se você tem uma aliança com Deus, não brinque, não ache que porque você tem promessa, porque você caminha com Deus, tudo vai ocorrer bem e você não vai morrer e tudo vai dar certo na tua vida. Não brinque com o pecado. Não descanse, não pare no caminho. Não se ache melhor que os outros, não se ache forte o suficiente. Não pense que a sabedoria que você tem vem de você, que a inteligência que você tem vem de você, que tudo aquilo que você conquistou até hoje vem de você. Seja humilde, sabe que tudo que você tem, os dons, os talentos veio do Senhor. Sabe, não se iluda no caminho, não pare no caminho, porque a aliança que nós temos com Deus, se você fez uma aliança com Deus, há um compromisso ali, há um compromisso sério. Sansão foi escolhido por Deus, ele foi separado por Deus, mas ele foi negligente e o preço foi caro. Davi foi separado por Deus e no caminho ele também se perdeu e foi duro as consequências. Vocês lembram de Ananias e Safira? Que quando os discípulos, os cristãos daquela época, eles repartiam tudo o que eles tinham. E Ananias e Safira queriam se dar bem na fita e queriam mostrar para os outros o quão bom eles eram, e eles venderam. E fizeram um trato, vamos mentir, vamos falar que vendemos por tanto e vamos ficar com uma parte. Sabe, eles não precisavam fazer aquilo, eles não precisavam nem ter vendido. Mas eles fizeram e o final deles foi morte. Sabe, a gente muitas vezes, a gente se acostuma e a gente perde o temor. A gente acha que a gente tomar decisões erradas e quebrar nossa aliança com Deus, tá tudo bem. E a gente não pensa nas consequências, quantos se perdem no caminho. E depois dessa palavra difícil que Deus deu para esse homem de Deus, difícil, no versículo 23 fala assim, depois do homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Este se foi e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. O final desse profeta foi a morte. O final desse profeta, um homem que estava decidido em obedecer aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque ele não aceitaria nem a metade do reino de Jeroboão. Era um homem que não se vendia, era um homem que não se iludia, era um homem que tinha o coração que queria obedecer a Deus, mas faltou discernimento. Ele foi enganado por algo que Deus não falou. Ele estava se sentindo cansado. E o inimigo muitas vezes fica à nossa espreita e ele vê o momento que nós estamos cansados. Então ele chega de mansinho para nós, com propostas que querem nos seduzir, com propostas que querem nos afastar dos caminhos do Senhor, com caminhos um pouco mais largos, um pouco mais fácil de seguir.
Às vezes você está aí do outro lado, com um casamento difícil. E o inimigo vem, não, mas tá difícil teu casamento. Termina o casamento. Vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Sabe, às vezes Deus te colocou num trabalho difícil. E o inimigo vem, olha, você tá tão cansada, né? Procura outra coisa. É melhor. Às vezes você está com dificuldades, aonde Deus te plantou. E o inimigo vem sorrateiramente. E ele fala, olha, se eu fosse você, pensava um pouco melhor. Eu acho que você, sabe, você tomar água e comer pão. Não é bem assim. Deus é tão bom, sabe? Ele muitas vezes não se apresenta como inimigo. Ele vem sorrateiramente. Ele vem com cara de profeta. Ele vem com cara de homem de Deus, de mulher de Deus. E ele nos desvia do caminho se nós não tivermos o discernimento. Não basta você ter vontade de servir a Deus. Você ter um coração com desejo de agradar a Deus não basta. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa buscar discernimento. Você precisa ter um coração parecido com Cristo. Você precisa caminhar em águas mais profundas, mais profundas. Você precisa mergulhar na palavra. Você precisa ser limpo através da palavra todos os dias. Todos os dias nós limpamos a casa e encontramos sujeira. Todos os dias, se você orar, se você pedir para o Senhor te limpar, vai ter sujeira. Você vai se limpando, vai se limpando, vai se limpando. Até chegar o dia perfeito. Até chegar o dia que nós vamos ser transformados. E vamos conhecer o Senhor como Ele nos conhece, ver como Ele é. Que dia lindo vai ser. Não se perca no caminho. Não pare no caminho. Mesmo que você esteja cansado, não pare no caminho. Mesmo que venham ofertas fáceis para você. Mesmo que venham ofertas que sejam tão sedutoras e que resolveria todos os teus problemas e que ia satisfazer. Não faça. Não obedeça. Não pare. O que o Senhor falou para você fazer, então faça. Ele não mudou de ideia. Continue firme naquilo que o Senhor te mandou fazer. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se o Senhor permitir. Um abraço, queridos.